Então, a gente começa a estudar a célula por sua parte mais externa, que seria a membrana plasmática. A membrana, ela é uma película, né, que vai recobrir aí toda a parte externa da célula. E essa membrana é formada por algumas substâncias, né, algumas moléculas. Aqui nós temos principalmente as moléculas de fosfolipídios, que são essas bolinhas azuis com perninhas. As bolinhas azuis são as moléculas de fósforo, sendo que as perninhas aqui são as moléculas de lipídio. Além disso, nós encontramos outras coisas nessa membrana, né? Aqui, glicoproteína, que é uma proteína associada a um carboidrato, um tipo de proteína globular, que só está em uma extremidade. Nós temos aqui a proteína tubular ou proteínas transmembranas que conseguem atravessar a membrana plasmática, o colesterol, enzimas, glicídios. E aí, essas estruturas elas vão compor a membrana, fazendo com que a membrana ela tenha a sua forma que ela tem, dando sustentação à membrana plasmática e também fazendo com que ela seja maleável ou não. As proteínas transmembranas, na verdade as proteínas são as partes mais funcionais, né, que mais têm função. Por quê? Porque principalmente as proteínas transmembranas, pelo fato delas conseguirem atravessar essa membrana plasmática, elas conseguem ligar o meio interno ao meio externo da célula. Daí elas conseguem colocar coisas para dentro e conseguem também tirar coisas que a célula quer jogar para fora. E aí esse transporte aí é feito através dessas proteínas, né, transmembranas. Então, diante disso, a membrana plasmática ela tem algumas funções gerais, né? E a principal dela é fazer uma seleção de substâncias. Ou seja, a membrana plasmática fica responsável por ser uma porta. E aí essa porta, né, ela que vai decidir, ela faz a função da porta do porteiro. Ela vai decidir as coisas que vão entrar dentro da célula e as coisas que vão sair. Então, alguns vírus e bactérias ela consegue, né, impedir que entrem dentro da sua célula. Algumas substâncias tóxicas ela também consegue impedir que essas substâncias entrem. E também coisas que tem aqui que a célula produz que precisa ir para o meio externo, a membrana consegue liberar. Então, ela acaba desenvolvendo também um papel de proteção, né, por conta dessa seleção. Além disso, a membrana ela faz um transporte de substâncias, como eu expliquei, através das proteínas transmembranas, né? Muitas vezes, a célula ela produz algum material, principalmente enzimas, que precisam ir para o meio extracelular, precisam cair na corrente sanguínea, precisam cair dentro de algum órgão. Então, graças à membrana que essas enzimas produzidas dentro da célula conseguem, né, saírem para o meio externo. Além disso, a gente também fala que a membrana ela é um mosaico fluido. E isso é muito importante, porque o mosaico fluido, o que seria? Tá vendo essas moléculazinhas de fosfolipídio? Então, elas conseguem deslizar umas sobre as outras. Então, graças a todos esses componentes, e principalmente essas moléculas de fosfolipídio, que a membrana ela é o quê? Maleável. Ela consegue se movimentar. Então, vira e mexe, a gente tem alguns pequenos espaços entre essas moléculazinhas aqui, ó. E aí, esses pequenos espaços que se formam graças a esse movimento que a membrana consegue fazer, de flexibilidade, a gente vai ver daqui a pouco que a membrana consegue colocar também coisas para dentro, através desses pequenos espaços. Coisas que precisam entrar rapidamente. A gente vai ver isso melhor daqui a pouco. Coisas que, se fossem entrar pelas proteínas transmembranas, iam demorar muito. E aí, são materiais que a célula está precisando o tempo todo. Então, ela acaba colocando para dentro através dos espaços que se formam entre os fosfolipídios. Mas isso, ser mosaico fluido quer dizer que a membrana ela tem ela consegue fazer um movimento, né? E consegue ser flexível à passagem de algumas substâncias.